Uma dupla de assassinos muito habilidosos acabam se tornando babás de uma pequena garotinha após cometerem um erro na missão de eliminar um de seus alvos. Tá a fim de saber o que rola depois? Então vem comigo, porque hoje faremos o recap do anime Buddy Daddies. E sem mais delongas, bora pro recap. Iniciamos essa história em uma reunião de duas pessoas importantes, onde um velho loiro que estava presente na reunião mostra uma mala cheia de joias caras para um outro cara que estava no mesmo local, e ele responde dizendo que seu chefe queria vê-lo pessoalmente. Com isso, o velho e seus capangas partem ao encontro desse suposto chefe. Nessa hora, podemos ver o motoqueiro misterioso os observando, e logo após receber uma ligação, ele começa a seguir os veículos e sai derrubando um por um, literalmente. Logo após ele imobilizar todos os carros, acaba sobrando só aquele onde o velho estava sendo levado, então o motorista os leva até um porto, e quando eles chegam lá, percebem que o motoqueiro já estava esperando por eles. Com isso, o velho fica nervoso, achando que o cara que estava do seu lado tinha o traído, mas na verdade era o motorista do carro que estava com o motoqueiro misterioso, e após o motorista neutralizar o último cara, acaba sobrando apenas o velho. Então eles o levam até um galpão, e lá eles revisam aquela mala cheia de joias. O velho, vendo que não tinha escapatória, tenta subornar os dois, o que acaba deixando o motoqueiro irritado. O velho, vendo isso, dá a eles um celular com o número da pessoa que tinham contratado para contrabandear as joias. Nessa hora, o motorista recebe uma ligação de uma garotinha o chamando de papai. Então descobrimos que o nome dele é Kazuki. A garotinha fala para ele voltar para casa, pois ela estava com febre. E descobrimos que o nome da garotinha é Miri. Logo após, o motoqueiro dá-lhe um capa no velho e os dois vão embora. E logo depois, a cena é cortada para muitos meses antes, onde podemos ver uma garota acordando do jeito que veio ao mundo na mesma cama que Kazuki, o que nos leva a pensar que ontem à noite o negócio deu uma esquentada por aqui, mas na verdade Kazuki estava pegando as informações da garota e logo depois ele vai embora. A cena então muda para ele saindo do mercado e indo até a sua casa onde estava o seu amigo, no meio de uma grande bagunça. Daí Kazuki nota que tem um gato na casa e pergunta para o seu amigo de onde aquele gato tinha saído. Então seu amigo responde que ele tinha o encontrado na rua e Kazuki o manda devolver o gato onde ele tinha o encontrado, mas ele se nega. Com isso, Kazuki leva o gato ele mesmo e o deixa dentro de uma caixa e dá seu cachecol para ele não passar frio. Depois disso, ele volta para casa para limpar toda aquela bagunça. Ele termina de limpar e vai fazer a janta. Então ele nota que seu amigo está chateado por causa do gato, mas Kazuki fala para ele não trazer nada, ao menos que fosse cuidar até o fim. Nessa hora, Kazuki tem alguns flashbacks de sua namorada grávida, dizendo que ele seria papai. O flashback acaba e Kazuki entrega para o seu amigo a ficha do próximo alvo. Logo depois, a cena muda para eles fazendo algumas compras para a próxima missão. E aqui descobrimos que eles estão em plena véspera de Natal. Depois das compras, Kazuki vai até um bar de um conhecido, e lá ele entrega aquelas informações daquela garota que vimos antes. Depois de entregar as informações, ele recebe o seu pagamento, mas ele só pega parte da grana e manda o garçom entregar o resto no lugar de sempre. Mas o garçom diz pra ele recomeçar na vida e Kazuki sai sem dizer nada. No caminho de volta, Kazuki acaba encontrando duas conhecidas suas, chamadas Carol e Dorothy. Uma das garotas já pula no Kazuki, oferecendo seus serviços diferenciados, e ele acaba aceitando. Então as garotas o levam pra uma casa de apostas, e lá ele acaba perdendo todo o seu dinheiro. Voltando pra casa, ele dá uma passada na caixa do gato pra deixar algumas comidas. E eu só queria saber como que um gato vai abrir essas latas sozinho, mas tudo bem, segue o roteiro. Depois disso, a cena é mudada pra uma garotinha procurando alguém. Então a cena é novamente mudada, dessa vez pra Kazuki e seu amigo Rei se preparando pra executar a sua missão. E podemos ver Kazuki vestido de Papai Noel, levando um carrinho com um bolo dentro. Um dos guardas fica desconfiado, mas Kazuki mostra um papel com a assinatura do alvo, mas mesmo assim os guardas ficam desconfiados. Então Kazuki liga pra esposa do alvo e ela começa a gritar com os guardas. Só que na verdade quem estava por trás do telefone era seu amigo garçom, usando um modificador de voz. Esse daí com certeza deve enganar muito gado no Discord, hein? No final dá tudo certo e ele consegue entrar no elevador. Nessa mesma hora também entra aquela mesma garotinha de antes. Ela se apresenta como Miri e diz que estava lá pra ver o Papai Noel. E nessa hora Kazuki tem flashbacks de sua namorada. O flashback termina e ele dá um sorriso de satisfação enquanto pergunta pra garotinha se ela estava lá pra ver o seu pai. E ela responde que nunca tinha visto seu pai e que sua mãe tinha lhe dito que ele estaria nesse lugar. Ela pede para o Papai Noel, no caso o Kazuki, para ele trazer o seu pai. Então ele entra no personagem e fala que traria seu pai caso a garota fosse uma boa menina. Nessa hora o elevador para no 36º andar e a garotinha sai correndo, mas Kazuki não teve tanta sorte, pois tinham dois guardas esperando por ele. Porém, ele acaba sendo salvo por Rei, que estava escondido embaixo do carrinho, e neutraliza os dois guardas. Depois disso, Kazuki sai
correndo e consegue pegar a garota antes dela ser atingida pelos tiros de outros guardas que estavam esperando por ele. Com isso, Rei e Kazuki acabam iniciando um tiroteio e todos que estavam na festa saem correndo em pânico, mas um dos alvos acabam pegando Miri como refém. Nessa hora, Kazuki conta pra ela que ele é seu verdadeiro pai. A garota pula dos braços do inimigo até o Kazuki, nos proporcionando uma cena muito fofa entre os dois. Então Rei aproveita a brecha pra dar um capa certeiro no alvo. Logo após isso, todos voltam pra casa e Rei fica revoltado, pois ele não pôde ficar com um gato enquanto Kazuki trouxe uma criança pra casa. No dia seguinte, Kazuki é acordado por Miri querendo ir ao banheiro e logo depois eles vão preparar o café, mas Miri fica um pouco inquieta, então Kazuki pede pra Rei cuidar da garota. Um tempo se passa e descobrimos que a garota é na verdade filha daquele alvo de antes. O cara tinha abandonado a mãe da garota antes dela nascer, então sua mãe tinha mandado a menina pra ele pagar a pensão. Depois disso, Kazuki faz algumas perguntas pra garota e ela responde sempre com não sei. Então eles vão até aquele bar de seu conhecido e de brinde ainda recebem uma bronca pelo escândalo feito na missão passada. Então Kazuki pergunta se o alvo de antes tinha alguma filha ou algo do tipo, mas seu conhecido chamado Ryu responde não saber e logo depois eles vão embora. E chegando em casa eles começam a investigar sobre o próximo alvo, um traficante que fornecia coisas ilícitas para outras gangues. Então eles partem para a missão e Kazuki deixa alguns doces para Miri comer enquanto eles estão fora, mas Miri começa a chorar, então eles acabam a levando junto. Chegando na mansão do alvo, Kazuki entra disfarçado de eletricista e vai até a sala de monitoramento das câmeras. Lá ele neutraliza um dos guardas e sai espalhando alguns fogos de artifício pela mansão toda. Miri, que estava dentro da van, fica com vontade de ir ao banheiro e acaba sendo achada por um dos capangas daquele traficante. Então ele leva Miri até o banheiro e no caminho ele acaba vendo Kazuki. O capanga rapidamente percebe que Kazuki não é um eletricista, então ele chama reforços e começa a perseguir Kazuki e a garota até uma sala onde eles são encurralados. Mas antes de eles serem eliminados, Rei, que estava escondido de sniper, começa a eliminar todos os caras um por um. Então Kazuki pega Miri e Rei e começa a correr em direção à floresta. Eles conseguem fugir e voltam pra casa. Já em casa, Kazuki recebe uma ligação de Ryu dizendo pra não se preocuparem, pois ele já tinha mandado outro cara pra cumprir essa missão. Ele também conta sobre ter descoberto a respeito de quem era a mãe da Miri e que mandaria os detalhes em breve. Depois disso ele desliga e Kazuki fica um pouco aliviado, pois agora ele conseguiria se desfazer desse pequeno probleminha. No dia seguinte, Rei e Kazuki levam Miri até um parque pra ela se divertir. E lá, Kazuki acaba vendo um ônibus de uma creche. Nessa hora ele tem a brilhante ideia de colocar Miri em uma, e ela fica toda empolgada com a ideia. Então Kazuki passa o dia todo pesquisando e ligando para algumas dessas creches. E depois de ligar para quase todas, ele fica irritado, pois não tinha vaga em nenhuma delas. Mas por sorte ele acaba achando uma localizada na prefeitura. Então eles vão até lá para fazer a matrícula. E ao chegar no local, ele percebe que nem tudo era um mar de rosas, pois ele tinha que preencher uma papelada gigantesca. Mas no fim ele decide sair hackeando tudo e falsificando os documentos. No dia seguinte, de volta à prefeitura, eles recebem a permissão necessária para Miri conseguir ingressar na creche. Então eles saem à procura de uma creche. Chegando na primeira, eles se saem muito bem nas apresentações, mas Miri, sem querer, acaba deixando escapar detalhes sobre o trabalho dos dois, que basicamente é passar peixeira nos criminosos. Então, para evitar problemas, eles a pegam e saem correndo de lá e partem à procura de outra. Chegando na segunda, eles novamente se saem bem nas apresentações e por pouco Miri acaba cometendo o mesmo erro de contar o que não devia, mas no fim dá tudo certo e eles voltam felizes para casa. No dia seguinte, eles saem para comprar tudo que Miri precisaria para poder frequentar a creche e depois de um longo dia de compras, eles voltam para casa novamente. No dia seguinte, eles vão até a creche com umas roupas muito chamativas e descoladas, o que faz todas as mães presentes na hora já ficarem de olho nos dois. E depois da cuidadora mostrar tudo sobre a creche para os dois, eles vão até o bar do Ryu e lá eles pedem desculpas pela missão mal feita e Kazuki pede para ele chamá-los caso tenha outro serviço para eles. E depois de um tempo, Kazuki percebe que já deu hora de buscar Miri na creche, então eles saem à procura da garota. Chegando no local, Kazuki nota que Miri estava um pouco desanimada e para baixo. Com isso, vários dias se passam e a história sempre se repete, com Miri ficando triste todo dia depois de sair da creche. Kazuki, vendo isso, vai até a cuidadora para perguntar se ela sabia o porquê dela sempre sair triste de lá. A cuidadora fala que se deve ao fato dela sempre usar roupas caras e por isso as outras crianças estão sempre tentando evitar ficar perto dela. Mas Kazuki diz não conhecer nenhuma outra loja de roupas, então a cuidadora recomenda uma loja muito conhecida entre as mamães das outras crianças. Então a cena é mudada para ele chegando nessa loja para fazer compras novamente e Kazuki acaba ficando muito empolgado, pois os preços da loja eram muito chamativos. E depois de um longo dia de compras, eles voltam para casa e no dia seguinte Kazuki leva Miri novamente para creche. Ele
ele acaba ficando um pouco lá e começa a brincar com as outras crianças, o que acaba ajudando Miri a fazer muitos amigos. Então o fim do dia chega e Kazuki vai até a creche para buscá-la. Iniciamos essa continuação com Kazuki começando a ficar preocupado, pois as contas só aumentavam, sem contar que eles não estavam mais recebendo trabalhos por causa da falha na última missão de eliminar o traficante. Então eles vão até o Kyo para pedir uma segunda chance de trabalho. Kyo pergunta se eles queriam mesmo voltar a trabalhar e dá a eles alguns trabalhos de espionagem e fala que eles teriam uma semana para completá-los. Com isso, Kazuki fica animado em voltar à ativa, mas toda essa animação vai por água abaixo após eles receberem uma ligação da creche dizendo que as crianças teriam que ficar em casa pelos próximos dias devido a um certo vírus que estava se espalhando. Kazuki fica espantado, pois ele planejava trampar nos próximos dias. Só que com Miri em casa isso não seria possível. Então eles vão até a creche para procurar a Miri. E no caminho de volta para casa, Miri pergunta sobre o trabalho deles e diz que era uma lição de casa. Um tempo se passa e podemos ver que Kazuki e Rei estão cansados, pois eles já estão há 3 dias sem dormir devido aos trabalhos que tinham recebido. No dia seguinte, Kazuki acorda Rei e pede para ele tomar conta da casa e da Miri, pois ele ia dar uma passada no bar do Kyo para pedir alguns conselhos. Mas nós todos sabemos que Rei não é lá muito responsável, então a Miri acaba seguindo Kazuki. Contudo, ela se distrai com um cachorro e acaba perdendo Kazuki de vista. Logo depois, a cena é mudada para Rei acordando. Ele vai até o quarto da Miri para ver se ela estava lá. Então ele nota que Miri desapareceu. Logo em seguida, ele liga para Kazuki, que estava no bar do Kyo, para avisar que a Miri tinha sumido. Após ele avisar sobre o sumiço da Miri, eles saem pela cidade toda à procura dela. Nessa hora, a cena muda novamente, dessa vez para Miri esbarrando em um cara com uma aparência sinistra. Miri pede desculpa por esbarrar nele, daí ele a levanta e vai embora. Logo depois, podemos ver Kazuki e Rei chegando no bar do Kyo. Eles entram e descobrem que Miri estava lá o tempo todo. Então descobrimos que Kyo tinha achado a garota vagando por aí. Miri fica feliz em ver os dois, então ela sem querer acaba chamando os dois de papai. Kyo, ouvindo isso, faz uma cara sinistra. Com isso, Kazuki tenta disfarçar, dizendo que eles estavam apenas trabalhando como babás da garota. Nessa hora, Kyo sai para atender um outro cliente que estava ali no bar, e Kazuki aproveita para pedir para Miri não o chamar de papai quando estiverem na frente do Kyo. O barman volta e a gente sabe que ele não vai cair muito fácil nesse papo furado. A essa altura do campeonato, ele já tinha percebido tudo, então ele fala que iria dar um jeito na garota para que eles dois pudessem focar no trabalho. Kazuki, ouvindo isso, pensa que Kyo ia eliminar a garota, mas na verdade ele apenas ia cuidar dela para que eles pudessem focar na missão. Logo após isso, Rei e Kazuki saem para fazer a suposta missão, e Kyo vê Miri desenhando. Então ele pergunta se Miri gostava do Rei e Kazuki, e ela responde que sim, e Kyo pergunta se ela queria voltar para sua família. Ela, por sua vez, responde que não, e que estava bem morando com o Rei e Kazuki. Miri aproveita para perguntar a Kyo sobre o trabalho dos dois, e ele diz que Kazuki era comediante e Rei era barão de petróleo. Enquanto isso, podemos ver Kazuki nervoso, pensando que Miri poderia acabar falando demais pro Kyo. O fim do dia chega e Kazuki e Rei conseguem finalizar a missão com sucesso. Com isso, eles voltam para o bar e a primeira coisa que o Kazuki pergunta é sobre onde estava a Miri. Kyo diz que ela tinha acabado de dormir e Rei vai até lá para pegá-la. Enquanto Miri dormia, ela acaba chamando o Rei de papai e Kazuki tenta disfarçar novamente com aquele papo furado de babá. Então Kyo o interrompe e diz que já está sabendo de tudo. E logo depois, a cena corta para um tempo depois, onde Miri estava fazendo uma apresentação na creche sobre o trabalho de seus pais, que de acordo com Kyo, eles eram comediante e barão de petróleo. Depois disso, corta a cena para Kazuki e Rei no bar do Kyo. Eles estavam lá para receber o pagamento, e Kyo conta que já sabia de tudo desde o começo, e ele diz que o trabalho deles é algo obscuro, e que isso poderia colocar a vida daqueles ao seu redor em perigo. Então ele pergunta para os dois se eles estavam dispostos a assumir essa responsabilidade. Kazuki e Rei fazem uma expressão séria nos mostrando que sim, eles estavam dispostos a assumir essa tal responsabilidade. No dia seguinte, Kazuki está organizando algumas coisas quando ele vê uma propaganda na TV que falava sobre os pais estarem criando errado seus filhos. Com isso, ele começa a ter altas ideias sobre a Miri adolescente se tornando uma delinquente. A tarde cai e Kazuki vai até a creche procurar Miri, e lá ele vê um papel na parede que avisava os pais sobre uma excursão que as crianças teriam no dia seguinte. Então a cuidadora da creche vai até Kazuki para contar que a Miri tinha se envolvido em uma briga com uma de suas coleguinhas. Daí a cuidadora pede pro Kazuki perguntar a Miri o que tinha acontecido, e ele faz uma pose de papai confiante. A noite chega e Kazuki pergunta se ela tinha brigado na creche, porém ela responde que não. Então Kazuki pergunta novamente se ela tinha batido em algum coleguinha na escola. Rei, sendo o pai responsável que é, pergunta se Miri tinha vencido a briga, e obviamente Kazuki o repreende. Então Miri fala que um tal de Taiga-kun tinha sido malvado com ela. Então Kazuki tenta dar uma de pai responsável e fala que não se pode bater
bater nas pessoas, e que se ela tivesse feito algo errado, era seu dever como pai conversar com ela. A Miri, vendo que estava sendo repreendida, fica bravinha e sai correndo, e logo depois ela fala que odiava o papai Kazuki. Ele, ouvindo isso, obviamente não fica nada bem, e no dia seguinte ele prepara uma marmita pra Miri, com a intenção de agradá-la, mas Miri parece ainda estar brava com ele, e fala novamente que odiava o papai Kazuki. Com isso, ele se oferece para levá-la até a creche, daí ela responde que preferia ir com o rei, e Kazuki novamente não parece ficar nada bem. Então Kazuki nota que ela tinha esquecido a marmita na mesa, com isso ele sai correndo para entregá-la a Miri, mas no caminho ele se depara com o rei, que fala que o ônibus da excursão já tinha partido, mas mesmo assim Kazuki pega o rei pelo braço e eles vão até o local da excursão, que era na verdade um zoológico, e lá podemos ver um cara suspeito que entra logo atrás deles no local. Depois disso, a cena muda pra Miri e duas de suas colegas sendo incomodadas por uma outra criança. E sim, essa criança é aquele suposto Taiga-kun. As meninas simplesmente o ignoram, então ele sai correndo e se separa do grupo. Com isso, Miri e as outras crianças também saem correndo atrás dele. Um tempo se passa e eles notam que estão perdidos. Então Miri fala que está tudo bem e que ela já se perdeu uma vez, mas no fim deu tudo certo. Então Miri pega o Taiga pelo braço e todos saem correndo à procura de ajuda. Enquanto isso, Kazuki, que estava os vigiando do alto de uma árvore, os vê de mãos dadas. E novamente ele começa a ter altas ideias da Miri mais velha junto de um namorado. As pessoas que passavam pelo local e viam ele gritando pensavam que ele era apenas um maluco em cima de uma árvore. Um tempo se passa e as crianças param para dar uma descansada. Nessa hora, podemos ver aquele mesmo cara suspeito tentando roubar alguns lanches de uma barraquinha. Então Miri vai até o cara para pedir que ele pagasse pelos lanches. Porém, o cara fica irritado e tenta botar as mãos em Miri, mas nessa hora, uma pedra atinge a mão do cara e ele nota que o dono da barraquinha tinha voltado. Então ele apenas deixa os lanches e vai embora. Nesse momento, podemos ver que foi Rei quem deu uma pedrada na mão do meliante, e Kazuki nota que ele parece suspeito. E depois de vários rolês aleatórios das crianças, elas param para almoçar, e Miri nota que não tem nada na sua mochila. Então Kazuki tenta ir até lá para dar a Miri a marmita que ela tinha esquecido, mas Rei o segura e fala que eles não podem ser vistos. Nessa hora, Taiga dá pra Miri um bolinho de arroz, e podemos ver que ele e Miri se tornaram amigos. Não só eles, como todas as quatro crianças viraram amigos, ao mesmo tempo que Kazuki e Rei ficam o tempo todo de olho neles. Enquanto isso, aquele mesmo cara suspeito aparece e tenta roubar a comida das crianças, mas Miri se nega a dar a comida pra ele, então ele a segura pelo braço e Taiga pula na frente pra tentar ajudar, mas o cara segura Taiga e aponta uma arma pras crianças. Nessa hora, Rei e Kazuki aparecem disfarçados e dão uma bela aula de dança pra humilhante. Depois disso, eles se despedem e as crianças conseguem encontrar a cuidadora da creche. Logo depois, a cena muda pra Miri chegando em casa e pelo visto ela não parece mais estar brava com Kazuki, então ela conta das altas aventuras que tiveram hoje, e no fim do dia rola uma cena muito fofa entre os dois. No dia seguinte, podemos ver Kyo trabalhando no bar, quando do nada uma mulher misteriosa entra, o deixando surpreso, ao mesmo tempo que a chama de Karin. A mulher pergunta onde estava o Kazuki, e logo depois a cena muda pra Kazuki, indo pegar a Miri na creche, em um dia de chuva. Miri sem querer deixa cair o guarda-chuva e ele vai parar no meio da rua. Ela tenta pegá-lo, mas Kazuki a segura, e nessa hora passa um caminhão por cima do guarda-chuva. Com isso, Kazuki tem algumas lembranças estranhas, em uma situação semelhante à do guarda-chuva. As lembranças terminam e ele faz uma cara de espanto, e a Miri fica triste, pois aquele era seu guarda-chuva favorito. Eles chegam em casa e, como sempre, o todo responsável Papai Rei estava jogando videogame. Depois disso, eles vão jantar e Kazuki não fica nada feliz, pois Miri e Rei tinham deixado uma bagunça na mesa. Miri vai tomar banho e enquanto Kazuki procurava alguma coisa, ele acaba achando uma foto dele e uma mulher misteriosa. Kazuki sai para fazer algumas compras e no caminho de volta ele vê aquela mulher do bar chamada Karin. Ele tenta se esconder, mas é achado por Carol e Dorothy, que estavam com falta dele, mas a gente sabe que ela só queria um money do Kazuki, então ele sai correndo e vai embora. Chegando em casa, Kazuki vai fazer algumas tarefas domésticas, como lavar a roupa e fazer a janta, mas Miri não estava nada suportável nesse dia e Kazuki perde a paciência, mas ele não fala nada pra garotinha, pois não tem como negar que ela é muito fofa. Com a janta pronta, todos eles se sentam na mesa pra comer, mas Rei e Miri ficam reclamando sobre não gostarem de tomates e fungos. Então Kazuki, que já não estava com a paciência muito boa, grita e fala que ele não era empregado dos dois. Logo após Kazuki surtar, ele vai para o seu quarto e no dia seguinte, Miri acorda Rei dizendo que estava com fome. Com isso, Rei pergunta onde estava Kazuki e ela diz que ele tinha sumido. Logo depois, Rei se levanta e vai até a cozinha e nota que tem uma carta com um recado na mesa. O recado era de Kazuki, onde ele dizia que ficaria fora por um tempo. Com isso, Rei faz uma cara de espanto, pois agora seria ele quem teria que tomar conta da casa. Então eles vão até a geladeira e pegam um pouco de cereal para comer. Enquanto comiam, Miri lembra ao Rei que ela tem que ir à creche
Então o rei prepara as coisas da Miri para ela poder ir à creche, e logo depois eles saem para ir até lá. Então o rei nota que estava chovendo e pergunta a Miri onde estava seu guarda-chuva, mas ela responde que tinha quebrado. Daí eles vão mesmo assim debaixo da chuva. E se você, assim como eu, estiver curioso para saber o paradeiro do Kazuki, deixa o like e se inscreve para não perder a próxima parte. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais.